Olá, turminha! Vamos para mais uma aula. Nossa aula de hoje será de História do Ceará. Preparados? Então vamos lá, dar início à nossa aula de hoje. Façam a agenda de hoje, 22/9/2020. Disciplina: História do Ceará. Conteúdo: o Ceará republicano e a República Oligárquica. Atividade: páginas 130, 132 a 138. O Ceará republicano. O segundo reinado durou até 15 de novembro de 1889. Foi um período longo e muito importante na história do Brasil. No decorrer da década de 1889, as ideias republicanas espalharam-se pelo Brasil. O Brasil foi uma monarquia governada pelos imperadores Dom Pedro I, de 1822 a 1831, e Dom Pedro II, de 1840 a 1869. Então, o segundo reinado, ele durou até o dia 15 de novembro de 1899. Foi um período longo e muito importante para a história do Brasil. Em 15 de novembro de 1889, os militares proclamaram a República no Brasil, apoiados por setores da classe média urbana, cafeicultores e intelectuais. Provocaram uma rebelião no Rio de Janeiro, que culminou na deposição de Dom Pedro II. Estava derrubada a monarquia e instaurada a República no Brasil. Vocês lembram o que é a monarquia e o que é a república? A monarquia é quando era governada por reis e rainhas, e a república governada por presidentes. A partir daí, a reforma de governo do Brasil é a república, a qual é governada por um presidente. O primeiro presidente do Brasil foi Marechal Deodoro da Fonseca. De imediato, o Ceará aderiu ao movimento da proclamação da República. Observe a imagem. Então, essa imagem, ela está mostrando a proclamação da República no ano de 1893. Foi deposto o presidente da província e aclamado governador provisório, o coronel Luiz Antônio Ferraz. Em 1890, foi promulgada a primeira Constituição do Estado do Ceará. O período que vai da proclamação da República de 1889 a 1930 é conhecido como República Velha ou República Oligárquica, por causa do domínio das oligarquias na política brasileira durante esse período. No início do período republicano, formaram-se várias oligarquias, que é o poder que uma ou mais pessoas exercem sobre o governo, mediante apoio político e troca de favores. Os coronéis, poderosos proprietários rurais e muitas vezes chefes políticos, determinavam em quem as pessoas que dependiam economicamente deles deveriam votar. Essa prática era chamada de voto de cabresto. Agindo assim, eles garantiam total controle sobre o governo estadual. Então, ou seja, na República Oligárquica, os coronéis, que eram os poderosos proprietários, eles determinavam em quem as pessoas deveriam votar.
Não é como hoje que a pessoa tem o livre acesso ao seu voto, vota em quem quer. Antigamente não acontecia assim. Eles determinavam aquelas pessoas que dependiam dele, que trabalhavam para eles, então eles determinavam em quem aquelas pessoas tinham que votar. E essa prática era chamada de voto de cabresto. Eles fazendo isso, eles acabavam garantindo total controle sobre o governo. O voto por cabresto, uma das formas mais comuns de controle das eleições, era feita em espaços de controle desses coronéis. As regiões rurais formavam verdadeiros currais, onde, tal como o gado, os eleitores eram dirigidos pelo interesse escuso das elites. Portanto, curral eleitoral foi o termo que historiadores que se debruçaram em estudos sobre esse momento da Primeira República batizaram os locais, em sua maioria, regiões rurais, comandadas por coronéis, que se utilizavam do voto por cabresto para garantir a manutenção de seus interesses dentro da lógica de um acordo maior, que era a política dos governadores em um âmbito nacional, a política do café com leite. Então, foi chamado de curral eleitoral, foi um termo dado pelos historiadores que estudavam esse momento da Primeira República. Então, foi batizado assim, curral eleitoral, porque os locais, na maioria, eram regiões rurais, comandadas justamente pelos coronéis, que utilizavam o voto por cabresto. Eles praticamente obrigavam aquelas pessoas a votar em quem eles queriam. Observe a charge. As próximas eleições de cabresto. Então, essa imagem, ela está mostrando o voto de cabresto. E agora vamos ver a política do café com leite. A política dos governadores foi um acordo entre governadores e o governo central, pela qual os grupos políticos que governassem os estados dariam apoio irrestrito ao governo federal. Essa política deu origem à famosa política café com leite, na qual os políticos de São Paulo e Minas Gerais se revezavam no poder. E por que café com leite? Porque São Paulo era o maior produtor de café e Minas Gerais era o maior produtor de leite. São Paulo era um grande produtor de café e Minas Gerais o principal produtor de leite do país. As ideias republicanas no Ceará sempre foram manifestadas pela elite local. Um bom exemplo vem dos movimentos de 1817 e 1824, quando a província demonstrou praticamente o desejo de implantar um governo republicano. Então, São Paulo era um grande produtor de café e Minas Gerais era o principal produtor de leite do país. Então, essas ideias republicanas do Ceará sempre foram manifestadas por essas elites do local. A notícia da proclamação da República chegou a Fortaleza no final da tarde do dia 15 de novembro, através de um telegrama assinado por Quirino Bocaiúva. Logo se espalhou por todos os cantos da cidade. Na Praça do Ferreira, a população começou a se movimentar. Então, essa imagem, ela está demonstrando a República do Café com Leite. É uma caricatura. Oligarquia Acioli. Oligarquia consiste no governo de algumas famílias poderosas que controlavam
a administração pública e os partidos políticos, manipulando as eleições e garantindo sempre a vitória de seus aliados. A mais famosa oligarquia no Ceará foi comandada pelo comendador Antônio Pinto Nogueira Acioli e seu grupo político, que governaram o Ceará de 1896 a 1912. Então, oligarquia consiste no governo de algumas famílias poderosas, famílias essas que controlavam a administração pública e os partidos políticos. Eles manipulavam as eleições para que a vitória fosse sempre dos seus aliados. E a mais famosa oligarquia que aconteceu aqui no Ceará foi comandada por Antônio Pinto Nogueira Acioli e o seu grupo político, que governou o Ceará de 1896 a 1912. Ao longo desses anos, muitos fatos foram desagradando a população cearense, tais como os fatos de violência, corrupção e autoritarismo da oligarquia de Nogueira Acioli. Então, essa fotografia é o Nogueira Acioli. A oligarquia Acioli desviava as verbas públicas para si. Com isso, não atendia às necessidades da população, utilizava a fraude eleitoral e o voto de cabresto, além de não socorrer as vítimas da seca de 1898 a 1900. A população de Fortaleza, cada vez mais indignada com os abusos do governo de Acioli, decidiu iniciar uma revolta para tirar a oligarquia aciolista do poder. Então, essa oligarquia Acioli, ela desviava verbas públicas e não atendia às necessidades da população. Eles utilizavam a fraude eleitoral e o voto de cabresto. Eles não socorreram as vítimas da seca e a população de Fortaleza, cada vez mais indignada com esses abusos, com essas fraudes. Então, eles resolveram fazer uma revolta para tirar essa oligarquia do poder. Em 1912, a oposição lançou o coronel Franco Rabelo como candidato ao novo governo do estado, contra o candidato Acioli. Com o apoio dos fortalezenses, foi organizada uma passeata com a presença de muitas crianças para demonstrar que o futuro do Ceará estava na candidatura de Franco Rabelo. Observem a imagem. Então, essa imagem está mostrando uma passeata das crianças em 1912, aqui em Fortaleza. A passeata das crianças não foi respeitada por Nogueira Acioli, que deu ordem para que a polícia atacasse no momento que aproximavam da Praça do Ferreira. O resultado foi trágico, muitas pessoas feridas e algumas crianças mortas. Tudo isso aconteceu porque o Nogueira Acioli, ele não queria perder o seu poder. Então, ele deu ordem para que a polícia atacasse quando eles estivessem se aproximando da Praça do Ferreira. E o resultado foi de muitas pessoas feridas e de algumas crianças mortas. A população indignou-se diante de tanto autoritarismo e a capital cearense virou palco de uma verdadeira guerra que durou 3 dias. Diante da revolta popular e sob a ameaça de ser morto, Acioli foi obrigado a renunciar ao governo do Ceará em 24 de fevereiro de 1912, após 16 anos no poder. Pouco tempo depois, Francisco Rabelo foi eleito para governar o Ceará. Observe a imagem.
Então, essa imagem está mostrando barricadas contra a Scioli em 1912. E agora vamos praticar. A nossa atividade será da página 130, 132 a 138. Pause o vídeo, resolva as questões, depois pode dar o play e vamos fazer a correção. E agora vamos para a nossa correção da página 130. Com base na leitura do texto acima, responda: 1. Qual a data e o local onde foi promulgada a Proclamação da República no Ceará? Em 16 de novembro de 1889, no Passeio Público, antiga Praça dos Mártires. 2. O texto acima retrata um período referente a que século? Século XIX. Agora vamos para a página 132. Atualmente, como é escolhido o presidente do Brasil e o governador do estado do Ceará? Explique. Através do voto do povo nas eleições diretas. Página 133. Com base nos estudos do capítulo, explique os termos. Consulte um dicionário. O item A. Oligarquia. O que é oligarquia? Regime político em que o poder é exercido por um pequeno grupo de pessoas pertencentes ao mesmo partido, classe ou famílias. B. Voto de cabresto. Voto de cabresto ocorre quando se controla o poder político por abuso de autoridade, compra de votos ou a utilização de máquina pública. Agora vamos para 134. Primeira questão. O que foi a política dos governadores? Foi um acordo entre os governadores e o governo central, pela qual os grupos políticos que governassem os estados dariam apoio irrestrito ao governo federal. Página 134, segunda questão. Em que consistia a política café com leite? Consistia no revezamento do poder entre políticos de São Paulo e Minas Gerais. Página 135, terceira questão. Foi um grande produtor de café, São Paulo. Quarta questão. Foi o principal produtor de leite, Minas Gerais. 5. Explique o significado das palavras abaixo. Consulte seu dicionário. O item A, república, forma de governo em que o Estado se constitui de modo a atender o interesse geral dos cidadãos. 135b, política, arte ou ciência da organização, direção e administração de nações ou estados, ciência política. C. Governo, capacidade ou possibilidade de exercer controle. Agora vamos para a página 136. Na época das oligarquias, era comum seus membros desviarem as verbas públicas necessárias para atender às necessidades da população para si, ou seja, utilizavam o dinheiro público em benefício próprio. Compare essa atitude da República Oligárquica com a República do seu país atualmente. O que mudou? Explique. Então, a página 136 é uma resposta pessoal de vocês, tá? Agora vamos para a página 138. Primeira questão. Com base na leitura do capítulo, responda as questões abaixo. A. Como era o governo na oligarquia Scioli?
algumas famílias poderosas que controlavam a administração pública e os partidos políticos, manipulando as eleições para a vitória dos seus aliados. B. Nome do coronel candidato da oposição em 1912 contra o candidato Accioli. Franco Rabelo. Primeira questão da página 138. Aprendendo a ser. Os governantes do seu estado promovem o bem-estar social da população? Justifique a sua resposta. É uma resposta pessoal de vocês, tá? 2. Se a resposta da questão anterior for negativa, explique como faz a população de seu estado para demonstrar insatisfação com o governo. Também é uma resposta pessoal de vocês. 3. Você já participou de uma passeata ou manifestação para conquistar ou defender seus direitos? Explique. A terceira também é uma resposta pessoal de vocês. Então, turminha, nós chegamos ao final da nossa correção. Coloquem todas as páginas que foram feitas, coloquem corrigido e a data de hoje, tá bom? Nossa aula chegou ao fim. Eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, muito obrigada pela atenção de vocês e até a próxima aula.